Vamos para o caso do seu Jesus aqui, por favor, que esse caso está enrolado e eu preciso, da atenção de vocês de todo o Brasil, se tiverem informações, passarem para a polícia. Sempre alguém sabe alguma coisa. Agora, se souber, liga direto para a polícia. Coloca nas mãos da polícia para resolver, Como é o caso do seu Jesus, a polícia passa a investigar nesse momento. Tudo levava a crer, num primeiro momento, que o seu Jesus foi vítima, ele se matou. Que ele era um suicida, que ele teria tirado a vida no sofá de casa e a viúva, que era casada com ele já há 12 anos, tinha união estável com o seu Jesus, ela disse para os filhos, olha, infelizmente o pai de vocês se matou, ele estava com uma corda enrolada no pescoço, vem para mim, por favor. A família não entendeu nada, Ué, meu pai, casado há 12 anos, feliz no casamento, feliz no amor. Meu pai, casado há 12 anos, um homem com dinheiro, feliz na vida pessoal, compra o que quer, vende o que quer, tem imóveis aí para uma longa geração. Por que o meu pai, com tudo isso, tiraria a própria vida? Acabaria com tudo dentro da própria casa? Agora, que a polícia investiga com mais rigor, a família diz o seguinte, agora que a ficha vai caindo, a adrenalina vai baixando um pouco, várias etapas, desde a descoberta do suposto suicídio até o que realmente possa ter ocorrido dentro daquela casa, começa a cair a ficha na vida de toda a família. A família, então, diz o seguinte, que assim que a viúva se despede do companheiro no velório, ela vai direto para a imobiliária colocar toda a herança do marido à venda. E a família, os filhos do seu Jesus, acharam isso muito misterioso. Acompanhe comigo. Uma reviravolta surpreendente. Ainda não está tipificado como homicídio, está tipificado como investigação de morte suspeita. A morte de Jesus da Silva, de 68 anos, antes tratada como suicídio, agora é investigada pela polícia como morte suspeita. Jesus pode ter sido assassinado. Isso te traz um conforto, porque era o que vocês sempre suspeitaram, Sim, traz sim, porque a gente estamos aqui atrás de justiça, só queremos saber a verdade. A verdade, ela tem que ser esclarecida. Vários indícios levaram a polícia a instaurar um inquérito. Entre eles, ligações feitas pelo celular de Jesus na mesma manhã que ele foi encontrado morto. O idoso teria ligado para o 190, o número de emergência da polícia. Jesus foi encontrado morto no dia 27 de junho, na casa onde morava com a esposa Lindinalva, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Foi a dona de casa que encontrou Jesus sentado no sofá da sala, com cordas enroladas no pescoço, por volta das 7 horas da manhã daquele sábado. Os filhos de Jesus souberam sobre a morte do pai pela socorrista do SAMU. Ao conversar com Lindinalva, ela disse que assim que encontrou o marido morto, chamou os vizinhos e que não sabia explicar por que ele teria tirado a própria vida, já que Jesus não tinha motivos para fazer isso. Ele não tinha depressão ou qualquer outro tipo de doença. Para os filhos de Jesus, Lindinalva foi confusa ao informar sobre o que aconteceu. A mulher teria dito inicialmente que Jesus teria se enforcado com o fio do ventilador, preso ao corrimão da escada de casa. Mas, de acordo com a polícia, o homem tinha 3 cordas no pescoço. Na realidade, quando a gente fomos ao velório, a gente perguntamos sobre o assunto que tinha acontecido. E foi passado para a gente, por intermédio da esposa, que ele tinha se matado com o fio de ventilador, sendo que a perícia constatou corda no pescoço. Então, por aí a gente já começamos a ficar com suspeitas que, na realidade, o que foi acontecido com ele não foi suicídio. E pelo local, você esteve na casa do seu pai, analisou lá o local, e seria fomos ao completamente local, impossível ele se enforcar com esse não ventilador. Não tinha como ele se enforcar com um fio de ventilador. Não tem como, o local não é propício para isso. Não tem altura e não tem condição de ter esse caso ocorrido. Lá na casa dele, não.
Foi encontrado de outra forma. Ele foi encontrado sentado no sofá com a corda no pescoço. Os vizinhos do casal em Juiz de Fora também não acreditam na versão de suicídio. Jesus era aposentado de uma conhecida empresa de cimento e vivia um momento feliz. Tinha acabado de comprar um terreno no valor de R$15 mil e pago à vista. Os vizinhos também contestam a versão de Lindinalva de ter os chamado no momento da localização do corpo. Ela diz que chamou os vizinhos, mas isso não teria acontecido. Ao meu ver, que os vizinhos falaram que não, né? Aglomeraram de pessoas, sim. Quando chegou a ambulância, quando chegou o SAMU e quando chegou a viatura da Polícia Civil e a viatura da PM. Aí sim os vizinhos foram saber o que tinha acontecido. Até então os vizinhos não sabiam o que tinha acontecido. Ninguém acredita. Ninguém acredita. Que ele tenha tirado a própria vida. Não, ninguém acredita. Naquele sábado, Jesus tinha combinado com um pedreiro de trabalhar na obra de um imóvel que ele estava construindo para alugar. Seria uma renda extra para a família. Falava de projetos que ele tinha, que eram projetos de construção, que ele estava fazendo um projeto da construção, que era para ele poder acabar de aumentar a aposentadoria dele, para ele ficar sossegado com a esposa. Jesus, nessa hora, já estava morto na sala de casa. Segundo Lindinalva, ela estava no quarto do andar de cima e não ouviu nada, devido aos remédios tomados na noite anterior. A família não quer acusar ninguém, mas o comportamento e as informações fornecidas por Lindinalva chamam a atenção dos filhos de Jesus. No dia do enterro, por exemplo, o Wellington se interessou em ficar com o chapéu do pai, como recordação. Lindinalva estava na casa e disse algo para você, né? O que ela falou? Sim, justamente depois do enterro, nós fomos até a residência dela e a gente conversando, ele tinha um chapéu grande que ele sempre trabalhava e eu queria uma recordação dele. Aí eu perguntei para ela se eu podia ficar com o chapéu. Ela falou assim, pô, justamente seu pai pediu para te dar o celular. Aí foi quando eu achei estranho. Eu falei, meu pai mandou me dar um celular? Como meu pai mandou me dar um celular? Eu achei aquela conversa muito estranha. E aí ela pegou o chip do aparelho? Sim, ela falou assim que ela queria ficar com o chip. Aí para não deixar ela desconfiar de nada, sei lá, ela com preocupação, eu fui não falei nada. Eu falei, não, pode tirar, eu só quero o celular então. Já que ele mandou me dar, então eu quero, né? Então eu quero o celular, isso que aconteceu lá. Tava todo mundo reunido. É o que chama a atenção, como ele morto pediria para entregar um celular. Sim, eu achei estranho isso, né? Não tinha como é que ele sabia que eu ia lá? A gente não tinha marcado nada para ir lá. Já que vocês moram em outra cidade. Sim, entendeu? Eu achei estranho, entendeu? Mas até então, não posso acusar ninguém, né? Não. O Wellington, então, pegou o aparelho, não questionou nada. E esse aparelho foi, então, entregue para a polícia e vai ser periciado. Várias ligações suspeitas teriam sido encontradas no aparelho, não só para o 190. As ligações seriam com segundos de diferença de uma para a outra. A família ainda não tem os detalhes sobre o que foi encontrado no celular. Mas o fato é, o aparelho, mesmo sem chip, pode revelar o que a família quer saber. Jesus se matou ou foi assassinado? O laudo do Instituto Médico Legal mostra que o exame necroscópico no corpo foi feito às 2h da tarde. A morte teria acontecido cerca de 6 horas antes, mais ou menos no mesmo horário do encontro do corpo por Lindinalva e das ligações suspeitas no celular de Jesus. E a Lindinalva? Cadê ela? Vocês têm falado com ela? Não, a gente não tivemos mais nenhum contato pelo fato da gente querer saber a verdade e a partir da hora que a gente começar a ligar, entendeu? Não, a gente não quer mais esse tipo de contato. A gente quer saber só a verdade, o que aconteceu. Ela não atende mais as ligações? Não atende telefone. Não tem como a gente ter ligação, porque a gente vai perguntar o que para ela, sendo que ela já deu a explicação dela. Ela já deu a explicação dela que ele foi encontrado morto. Então, agora cabe nós a fazer a justiça. Aí, através da justiça, em busca da justiça.
É grande a expectativa para os laudos da perícia, principalmente na casa do casal. Somente as provas técnicas vão poder esclarecer as dúvidas. Lindinalva e Jesus eram casados há 12 anos em regime parcial de bens. Ele tinha patrimônio, mas na certidão de óbito foi informado que não. 3 dias após o enterro, Lindinalva vendeu todos os animais do marido. Segundo a família, no dia seguinte, ela ainda colocou à venda os imóveis. Enquanto gravávamos a reportagem, os filhos de Jesus receberam uma informação: a de que Lindinalva tinha se mudado da casa onde morava com o marido. Nesse print, o filho de Jesus pergunta para um vizinho: eles estão mudando? O vizinho responde: o caminhão chegou quase 7 da manhã. É estranho essa mudança. Muito estranho. O comportamento das pessoas, muitas vezes, nos condena, né? Mas a gente também tem que saber a verdade. Ela tem parentes em outras cidades? Tem. Em Minas Gerais? Em mesmo. Minas Gerais. Então ela pode ter ido para alguma outra... Provavelmente. Segundo o Wellington e o Anderson, a Lindinalva não atende mais as ligações. Mas, de toda forma, a gente vai tentar falar com ela novamente. Alô? Olá, bom dia, Lindinalva. Sim. Oi, Lindinalva, quem está falando é Tainara, repórter do Cidade Alerta. Tudo bem? Tudo bem. A senhora sabe que a morte dele agora está sendo investigada pela polícia como uma morte suspeita? Olha, eu vou deixar... a minha advogada pediu que ela responderia tudo. Por quê? Eu não me encontro em condições de ficar respondendo e tudo, porque o meu luto está sendo muito conturbado. Eu imagino. Tento mais uma vez o posicionamento dela sobre a morte do marido. A senhora se mudou da casa onde a senhora morava com ele? Assim, mudar totalmente não, só passar um tempo fora para mim poder descansar a cabeça, o coração, né? Entendo, Isso, entendo. né? Aí é só isso só. Eu vou passar um tempo fora onde? Perto da minha família, onde eu tenho um carinho, um apoio, porque lá em Juiz de Fora eu não tenho ninguém, né? Só tinha ele. Entendi. Aí Mas como é que a senhora avalia tudo isso? Com essa hipótese de que ele teria sido assassinado e não tirado a própria vida? Como que eu avalio isso? Porque a polícia está investigando, alguns indícios teriam sido encontrados e esses indícios levam a esse desfecho de que ele teria sido assassinado e não tirado a própria vida. Então... O que a senhora... Eu vou te passar o número da minha advogada e ela vai te responder. Eu não me encontro bem de saúde, não, tá? Sim, sim. Melhoras, desejo que fique tudo bem. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Bom, tá aí. Diz que tá com uma advogada também. Tinha que ter dado explicação, né? Eu acho, né? Não quis se posicionar, não quis comentar essa mudança, né? Esse inquérito que agora foi instaurado para investigar. Investigação. O que você acha? Como é que você avalia isso? A gente está querendo só saber a verdade. Não tem como a gente falar nada enquanto não sair os laudos. Saber a justificativa todo esse assunto todinho. Isso é importante reforçar que está tudo sob investigação, né? Tudo sob investigação. Ela não está sendo acusada pela família. Não, ninguém está acusando ela de nada. A gente só quer saber a verdade do que aconteceu. Até o final dessa reportagem, Lindinalva não havia enviado o contato da advogada. Por chamada de vídeo, o delegado de Juiz de Fora confirmou que todas as dúvidas da família estão sendo investigadas, incluindo as chamadas do celular. Tem umas ligações suspeitas, tanto é que eu já oficiei ao Copom para poder ver de qual telefone foi acionada a Polícia Militar para comparecer no dia no local e ver se essa ligação foi feita por uma mulher ou por um homem. O delegado foi informado sobre a mudança repentina de Lindinalva. Na data de hoje nós ficamos sabendo que ela já está se mudando. Tanto é que uma equipe compareceu e já intimou ela para segunda-feira para prestar lá declarações. Aí ela, dizem que ela é bacharel em Direito. Outra coisa que chamou a atenção foi assim,
mas a minha advogada não pode ir? Aí o meu inspetor falou, não, a senhora que está sendo intimada, não é a advogada da senhora. E as testemunhas que nós já ouvimos até agora no inquérito traduzem várias contradições. E nós já colhemos, por exemplo, o celular dele foi apreendido, porém, essa senhora que é suspeita, ela não entregou o celular com o chip. Após os depoimentos, o delegado vai ter novos elementos sobre o que realmente aconteceu com Jesus. Não é descartada a participação de uma outra pessoa, caso seja confirmada a versão de homicídio.